O problema da Americanas, o que que ele influencia na sua vida e o que que eu posso aprender? Eu, como pobre, posso aprender. Se você quiser trocar uma ideia sobre isso, fique no vídeo até o final e a gente vai entender mais ou menos toda essa questão da Americanas e o que eu posso fazer com o meu rico dinheirinho para escapar desse tipo de coisa, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, existe uma frase até muito citada, que é atribuída a Newton, que é se vi longe é porque eu estava no ombro de gigantes. É uma frase muito bonita para você falar em formatura, uma frase muito bonita para você falar para enaltecer pessoas que você está citando, né? Estou citando grandes livros de grandes pensadores. Eu posso dizer que eu só cheguei na conclusão da minha pesquisa porque eu estive apoiado sob o ombro de gigantes, né? Tem um filme também chamado Too Big to Fall, eu acho que é muito grande para falir, muito grande para cair, que é relativo à crise de 2008. Porque quando houve aquele espécie de fraude também, né, que as agências de risco deram um selo de credibilidade para títulos de dívida imobiliária nos Estados Unidos, que eram títulos horríveis, as pessoas não tinham condição de pagar, não tinham garantia, eram títulos arriscadíssimos, e essas agências de risco falaram, não, AAA, pode comprar que é garantido. E aí veio o crash, né, quando, naquele filme A Grande Aposta, quando se descobre que esses títulos não tinham lastro nenhum, veio o crash, veio a quebra, e aí na grande crise de 2008, o governo dos Estados Unidos teve que intervir, certo? Aí ficava aquela questão, salva ou não salva? Vai salvar um banco? O banco é muito grande para falir. Se a gente deixar falir um banco, vai ter um risco sistêmico no próprio sistema financeiro nacional que pode levar a uma crise de 10, 20 anos a atingir o país. É um erro, muitas vezes, você deixar um banco quebrar. Então lá se salvou um banco, dando um recado ao mercado de que não iriam salvar todos. Tanto é que o Lehman Brothers quebrou. Deixaram quebrar. Não, tá bom. Ninguém da iniciativa privada quis comprar seus ativos, quis chamar para dentro, e ele faliu. Aqui no Brasil nós tivemos o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, que a Caixa e quem, gente? Que era o BTG, né? A Caixa e o BTG compraram. Foi feita essa estrutura de recuperação para evitar do banco quebrar. Então, a gente quer sempre acreditar que essas empresas grandes não quebram, que esses grandes pensadores, grandes ombros nos quais a gente está apoiado são gênios. E aí eu lembrei de um livro, até peguei aqui um livro, Pessoas Extraordinárias e Suas Incríveis Histórias, como a arte da narrativa pode perpetuar ideias e ideais, que foi um livro que eu comprei, e aí tem os CEOs e suas narrativas. Cargill, Natura, Fiat, a Luiza Trajano da Magazine Luiza, Unilever, tem aí Hospital Sírio-Libanês, Cielo e por aí vai, né? Santander, Bunge, Natura. Cara, pensa no dinheiro jogado fora. Eu comprei num aeroporto, mas assim, porque a gente tem a inocente ideia de que aprender como as grandes empresas ganharam dinheiro a gente pode ganhar também, aprender como os grandes CEOs gerenciam as empresas a gente pode administrar melhor, aprender como bilionários vivem, acordar às 5 horas da manhã, fazer isso, fazer aquilo, como que o Barça investe, né? Luiz Barça, o maior investidor pessoa física, vai nos fazer investir da maneira correta e ser como eles. Mas a verdade é que no sistema capitalista, a maioria das pessoas não vai chegar nesse patamar. E a gente tem que entender isso. Claro que você pode aprender algumas coisas, mas não fica nessa pira de tentar entender bilionário. Porque se a gente entendesse bilionário, se fosse algo tão simples de entender, todos nós estaríamos, talvez não bilionários, mas milionários. Estaríamos numa cobertura em São Paulo. No mínimo, na maior cidade da América Latina, num apartamento gigante que fosse cobrar aluguel seria 20 mil reais, certo? Então,
é aquela história. O capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades em que colocar seus tentáculos. O capitalismo é um sistema de economia que tem suas falhas. E aí você tem duas opções, você aceita ele ou você renega ele. Se você renegar, você vai tentar entender ou defender um sistema comunista, um outro sistema de repartição da riqueza. Se você aceitar, você vai ter que aceitar que o capitalismo tem seus defeitos, e aí você vai ter que analisar o contrato social e saber se você defende a existência de um Estado ou não, e qual que é a postura desse Estado. Se você não quer a existência de Estado, talvez você vai para o lado anarquista, que a própria sociedade se organizaria como se fosse feudos, né? Se você entender que tem que existir o Estado, aí você pode ser mais de direita, mais de esquerda, né? Um Estado mínimo, só com um mínimo de atividade, apenas para prover segurança, e um Estado mais intervencionista, mais à esquerda, estimulando a economia. Independente de tudo isso daí, que a gente pode até debater qualquer hora, o fato de que a americana, se ela fechar as portas, se ela falir, ela não é um problema só dos acionistas majoritários, minoritários. Ela é um problema dos fornecedores que têm para receber dinheiro. Ela é um problema dos 40 mil funcionários, das 3.500 lojas, dos municípios que têm IPTU, ISS dessas lojas, dos aluguéis a pagar e por aí vai. Então, é um problema conjuntural. Os sindicatos estão de olho, os 40 mil funcionários, né? Tem que pagar conta e tal. Tem que se realocar no mercado de trabalho. E aí, não vai ser o município, não vai ser o Estado que teria que salvar, vai ser a União, porque é uma empresa de porte nacional. Em última análise, seria o Lula que bateria na mesa e falaria, não vou salvar empresário que faz, teoricamente, né, vai ser investigado, que faz fraude. Ou vou salvar, eu estou preocupado com a vida da economia do Brasil. Vou salvar. Como que o governo salva? Intermediando igual o Banco Pan-Americano, que agora é Banco Pan. Intermediando uma venda ou injetando dinheiro e reparcelando a dívida. Tá? Na verdade, o Estado já está cuidando dessa empresa através da recuperação judicial, né, que é o Estado, naquele processo, congelando as dívidas e administrando. Bom, eu peguei aqui algumas coisas interessantes. Quer ver? Após CEO que veio do Santander, detalhe, o Santander é o maior credor, né? Então não sei se o Santander tinha ciência e colocou um CEO para tentar resolver, né? O CEO, após o CEO divulgar, é no G1, né? Após o CEO divulgar inconsistências nos balanços, o gigante do varejo entrou em recuperação judicial com dívidas de 43 bi. Para especialistas, a responsabilidade sobre esse problema pode recair sobre auditoria, contabilidade e até bancos. Nós, pessoas simples do dia a dia, não precisamos ter conhecimento contábil para saber como foi feita a fraude, certo? Mas nós precisamos viver num sistema de confiança. No sistema capitalista, eu confio na auditoria, a auditoria confia na contabilidade, a contabilidade confia nos bancos, os bancos confiam na auditoria e todos nós confiamos e investimos naquela organização. Pode sobrar para qualquer uma dessas pessoas que não fizeram o seu trabalho da maneira correta, né? Fundado em 1929, no Rio de Janeiro, teve sócios majoritários desde 82 o grupo 3G Capital, dos bilionários Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Sicupira, né? Bilionários. Entre os maiores credores, aí G1 também falando sobre os bancos. Entre os maiores credores da Americanas estão Santander com 3,7 bi, Itaú 3,4 bi, Safra e BTG. Inclusive o BTG tem uma briga judicial para tentar destravar uma grana aí, né? Só que assim,
eu for olhar, né, o último resultado da empresa, no terceiro trimestre de 22, o resultado financeiro líquido, menos 612 milhões. Fui no Status Invest, peguei ali os últimos 10 anos selecionando o lucro líquido e é só negativo. 200 milhões, 400 milhões, né? Então, uma empresa que não é lucrativa lá na ponta, no lucro líquido. E olha que isso já era um resultado ruim, melhorado pelas inconsistências contábeis, né? Então, o que tudo isso nos faz pensar? Se você tem um valor lá na caderneta de poupança, você tem que fazer um colchão financeiro para você guardar uma grana lá, para caso surgir uma imprevisibilidade, você ter uma reserva financeira. Você tem que começar a investir. E quando você vai investir, você tem que ser meio conservador. Então você tem que ter títulos de renda fixa pública e emissão bancária de bancos confiáveis, né, como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. E na parte de renda variável, imagina o cara que vendeu um apartamento e recebeu de uma vez só 400 mil reais. O que ele faz com esse dinheiro? Cara, se ele não tiver pé no chão e tiver conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 400 mil e investir tudo em renda variável. E dentro de renda variável, ele vai querer multiplicar esses 400 mil. Ele vai pegar, sei lá, metade disso, 200 mil, e colocar em Americanas, que custava 30 reais antigamente, agora custa menos que R$1, né? Então, esses são os erros do investidor, basicamente. Não diversificar, fazer um aporte muito grande em um tipo de ação, ainda mais em um setor difícil, porque o setor de varejo, se você for ler sobre Americanas no setor de varejo, como ela era conhecida, existem algumas reportagens de que ela era agressiva. O que significa isso? É um setor cuja margem é muito estreita, reduzida, apertada. Por quê? Porque é um setor extremamente competitivo e que o consumidor não tem nenhuma fidelidade àquela empresa. Então, assim, eu como consumidor, esse microfone aqui estava mais barato no AliExpress, lá do outro lado do mundo, eu mandei trazer. Ah, mas você não gosta do americano? Você pode até gostar, mas o preço desse microfone no AliExpress era mais barato do que no Brasil, na Americanas. Então não tem fidelidade nenhuma, a gente vai pelo preço, vai pela qualidade do produto. Eu até posso dizer que eu tenho uma fidelidade a esse produto. A Fifine, microfone sensacional, mas eu não tenho fidelidade nem ao AliExpress. Então, empresas de varejo, ela tem que ficar brigando por preço. E como que eles fazem isso? Parcelam para mim, então facilidade de pagamento para mim, porque elas querem me fidelizar de alguma maneira. Criam um tipo de programa de ponto, de cashback, como o Ame Digital, né? Fazem algumas coisas para tentar facilitar para mim. E o fornecedor, eles querem pagar lá longe. Ah, então eu vou pagar com 120 dias, que nem essa empresa de transporte que falava que eles começavam com 30 dias, depois 60, 90, estava 120, 130 dias. Então você realizava o serviço hoje para receber daqui 120 dias. Então a Americanas é agressiva nisso. Então nós como investidores, se você for investir de todos os setores que tiver, os mais arriscados é aquele que você vai ter o menor capital. Então vamos supor, carteiras de 10 mil reais, carteiras de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, você não vai pegar uma grande quantia e colocar num setor de varejo, Via Varejo, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre. Não, varejo você vai colocar pouco, porque é um risco muito grande de você perder 100% daquele capital, né? Então, nesse exemplo que eu dei de 400 mil, o cara não pode fazer loucura, né? Colocar em IRB, né? Para tentar multiplicar muito rápido, né? Colocar em Oi, colocar em Americanas,
né? Então, você vai diversificar em vários setores, diversificação setorial, e setores mais arriscados como aviação civil, você pode até em tese ter aviação Gol, Azul e varejo. Pode até em tese ter, ficar comprado naquela, ter para longo prazo. Mas, se você for ter, você tem uma pequena fração, porque com essa falência você não estaria nem sofrendo. E eu não estaria sofrendo, eu não tenho ação da Americanas, mas não estaria sofrendo de modo algum, porque seria pouquinho dinheiro, né? Numa carteira lá de 100 mil seria, sei lá, R$500. Tô dando um exemplo, tá? Então, acredito que o aprendizado que a gente tira é não ficar endeusando, como nesse livro aqui que eu comprei, CEO e empresário, porque a gente não sabe as práticas deles. Vê o caso do livro que fala sobre o Klein, né, que é da Casa Bahia, que tem atrocidades sendo relatadas por aí. Então a gente não sabe como que é o proceder deles, a gente não sabe se são éticos ou se não são. A gente não pode ficar endeusando bilionário, né? Porque eles têm lá seus méritos, mas isso não os fazem perfeitos, né? Não ficar endeusando empresas, né? Grandes impérios. Vou investir em Itaú porque o Itaú nunca vai falir. Não, é possível que fale. Você não pode ter uma grande exposição a esse tipo de ativo, né? E na montagem de uma carteira consistente, você fazer uma diversificação em setores, tá? Inclusive investir lá fora. Lá fora eu tenho uma empresa varejista, não é varejista, ela é uma empresa de produtos que não é nada muito seguro. Então é um pequeno, alguns dólarzinhos só ali naquela empresa, né? Porque há um risco grande desses produtos dela não venderem mais, ficarem lá na prateleira, né? Só que essa empresa dos Estados Unidos, ela tem lucro consistente há mais de 10 anos, distribui dividendo e tal. E a gente viu que Americanas, nos últimos 10 anos aí, só prejuízo, né? Então se você for investir, diversifique em setores mais conservadores com um pouquinho mais de exposição, setores mais arriscados só com uma pequena coisa, e invista em empresas que você olha os últimos 10 anos, o gráfico de lucros, os dividendos e tal, e ela é lucrativa, né? Empresas sérias, essa empresa parecia séria, 90 anos, né? Mas, geralmente a gente investe em empresas assim, de 100 anos, né? Mas ela não estava dando lucro, então isso gera um mau sinal, já vinha não dando lucro aí. O varejista é meio complicado. Então, diversificar é sempre a solução. Eu vi um caso de um acionista que tinha R$40 mil na Americanas e isso representava, sei lá, 60% da carteira dele. Aí eu falei, nossa, por mais que Americanas possa ter sacaneado ele, isso ele vai entrar com algum processo, alguma coisa, mas ele estava muito exposto, né? Ele estava com mais da metade da carteira numa empresa de varejo que não dá lucro, né? Então, para nós que somos pobres, eu não gosto de chamar de pequeno investidor, que é muito fofinho, gosto de chamar de pobre. Para nós que somos pobres, o grande ensinamento que fica é o não endeusamento dessas empresas, nunca pensar que é grande demais para falir. A Americanas pode falir. Se você tem um emprego, você tem que ir guardando um pouco de dinheiro. Se você tem uma empresa que depende de uma grande, você tem que fazer um caixa de contenção, um provisionamento, porque essa empresa transportadora não provisionou nada, ficou confiando na Americanas, por exemplo. E com relação à nossa carteira, se você está muito exposto, cara, você cometeu um erro lá atrás, teria que ver como procurar ajuda de um profissional de investimentos para ver como sair da posição, ou se espera ou se não espera. Mas para você que está montando uma carteira uns 3 anos para cá, fica aí o ensinamento, cara. Fica aí o grande alerta de você sempre primar por diversificação, lucro consistente e investimento dentro e fora do país, né? Investimentos conservadores
fazer um bom caixa, porque a hora que você precisar de dinheiro, você não vai ter como sacar de Americanas, né? Americanas quebrou praticamente. Ela está com uma ação a menos de R$1, tá? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB-MS número 14238, e nesse canal a gente discute apenas para fins educativos, não é recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo. A gente discute assuntos relativos a investimentos. A gente aprende junto, eu mostro os meus investimentos, não tenho investimentos em Americanas, mas estou aprendendo muito com esses fatos que têm sido veiculados na mídia. Aprender a diversificar, aprender a não aportar grande em nenhum fundo imobiliário, por mais lindo que seja. Tem fundo aí de galpão que tem Americanas como pagadora de aluguel. E aí? Então, se você aprendeu algo com Americanas, discorda da minha forma de pensar, quer contribuir de alguma maneira, comente aqui embaixo. Deixa o like para me ajudar a chegar a mil inscritos, né? Se inscreve, deixa o like. Se você quiser compartilhar para algum amigo, eu agradeço. Esse amigo pode estar fazendo loucuras aí nos investimentos, sem esquecer que ele é pobre, que ele não é o Luiz Barsi, que ele não é o Sicupira, que não é o Lema, né? Inclusive, eu não sou acionista da Ambev, mas eu me inscrevi há mais ou menos uns 2-3 anos atrás no push do RI. Então eu recebo demonstrações financeiras, recebo resultados, fatos relevantes da Ambev, porque eu gosto de... É uma empresa bacana. Só que assim, veja, será que compensa mesmo investir? Posso até investir, é uma empresa num setor mais arriscado, mas tendo em vista quem são os controladores, qual é a forma deles trabalharem, tem relatos aí da Americana ser agressiva, da Ambev não ser um lugar legal para trabalhar, né? Então é interessante você observar, deixar o tempo, né? Passar alguns meses, se você for aportar pequeno, com o passar do tempo, sem desespero, para formar um patrimônio robusto, que sobreviva, daqui 30 anos a gente possa estar aqui conversando. Beleza? Abraço, fique com Deus e muito cuidado aí com seus investimentos.